Olá pessoal, tudo tranquilo? O professor Paulo Roberto junto com você aqui. Hoje nós vamos trabalhar com os poliedros de Platão, né? Os poliedros de Platão, eles têm uma característica muito interessante que nós vamos conhecer agora. Então, presta atenção aqui quem que são esses poliedros de Platão, né? Seria o tetraedro, ou seja, 4 faces, hexaedro, 6 faces, octaedro, 8 faces, dodecaedro, 12 faces e o icosaedro com 20 faces. É interessante porque Platão, quando determinou geometricamente esses poliedros, ele resolveu associá-los a elementos, mas como uma forma representativa mesmo. Então, ele associou o tetraedro ao elemento fogo, ele associou o hexaedro ao elemento terra, ele associou o octaedro ao elemento ar. Então, fogo, terra e ar. O dodecaedro ao universo e o icosaedro à água. Então, ele associou os 5 elementos aos poliedros. Quais são os 5 elementos? Fogo, terra, ar, universo e água, né? Ou seja, o fogo representando ali a energia, a terra representando, né, onde nós moramos, né, o nosso planeta, o ar que nós respiramos, esse elemento muito importante, né, o universo geral, ou seja, todos os planetas, né, as estrelas e as galáxias, e a água como elemento também importante aí para a vida. Então é interessante porque ele fez uma associação dos sólidos geométricos aos 5 elementos da natureza, né? Então, primeira coisa, nós vamos identificar a relação de Euler aos poliedros de Platão. Então presta atenção aqui, que nós temos agora numa visão um pouco maior para você enxergar o tetraedro com as suas faces triangulares, né? Nós temos o octaedro também com faces triangulares e nós temos o icosaedro também com faces triangulares. Então dos 5, 3 deles têm faces triangulares. Aí, o dodecaedro, as faces são pentagonais e o cubo, lá o hexaedro, as faces são quadrados, né? Então, aqui nós temos uma relação importante aonde nós determinamos, pelas faces nós determinamos os vértices e determinamos as arestas. Vamos fazer um exercício interessante? Olha que interessante. Nós temos aqui o tetraedro, né? Então, no tetraedro, que é o nosso primeiro ali, como é que nós vamos poder, a partir do tetraedro, determinar faces, vértices e arestas, né? 2 coisas que nós precisamos saber. Primeiro, quantas faces tem o tetraedro? Então, o tetraedro ele tem 4 faces, né? Agora, tendo 4 faces, cada face de um tetraedro é um triângulo. Então a gente sabe que essas faces, elas são triangulares. Só com essa informação e com a relação de Euler, eu consigo determinar faces, vértices e arestas. Primeiro, como é que eu vou determinar a quantidade de arestas? Veja uma coisa, se eu multiplicar a quantidade de lados por face pela quantidade de faces, eu não vou ter o total de arestas. Por que eu não vou ter o total de arestas? Porque, na verdade, esse total de arestas está sendo multiplicado por 2. Lembra quando nós fizemos esse desenho e a gente percebeu que cada aresta pertence a 2 faces? Então, na verdade, isto é o dobro da quantidade de arestas. Então, a primeira relação importante é que se eu multiplicar o número de lados de cada face pela quantidade de faces, eu vou ter o dobro da quantidade de arestas. Porque, na verdade, cada aresta, que seria o lado da base, né, cada aresta pertence a 2 faces. Quer ver? Presta atenção aqui que você vai enxergar bem certinho. Esta aresta aqui, ela pertence a essa
e a essa face. Então ela está sendo contada duas vezes. Esta aresta aqui, ela pertence a esta face e a essa. A mesma coisa acontece aqui. Esta aresta pertence às duas faces. Então, nesse caso aqui, eu tenho lá 3, que é o total de lados de cada face. Eu tenho 4 faces. Isso é igual ao dobro das arestas. Então, 3 vezes 4, 12, é igual a 2A. Ou seja, o 2 passa dividindo, 12 divididos por 2 dá 6. Então, eu consegui descobrir o número de arestas só pelo número de faces. E realmente, eu tenho 4 faces e 6 arestas. Agora, como é que eu faço para descobrir o número de vértices? Eu aplico na relação de Euler. Ou seja, F mais V é igual a A mais 2. Né? Ou seja, F vale 4 mais V é igual a 6 mais 2. Então, 4 mais V é igual a 8. O V vai dar 8 menos 4. Então, eu vou ter 4 vértices. Ou seja, o tetraedro tem 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. Então, eu consigo, através de uma única relação, descobrir as demais. Ou seja, o que eu preciso saber desse poliedro de Platão? Eu preciso saber quantas faces ele tem e qual é a figura geométrica da face. Então, eu tenho lá tetraedro. Tetraedro tem quantas faces? 4. Qual é a figura geométrica da base? É um triângulo. Da face é um triângulo. Então eu tenho 4 faces e essas faces são triângulos. Hexaedro, o cubo, eu tenho quantas faces? 6 faces. Cada face é um quadrado. Né? Octaedro. Octaedro, ele tem 8 faces e cada face é um triângulo. Né? Dodecaedro. O dodecaedro tem 12 faces e cada face é um pentágono. Icosaedro. O icosaedro ele tem 20 faces e cada face também é um triângulo. Então, vamos fazer o mesmo exercício agora para o octaedro. Então, presta atenção aqui. Eu quero determinar do octaedro o número de faces e o número de vértices e o número de arestas. Então, o nosso exercício é o seguinte. Eu tenho lá o octaedro. E, a partir da quantidade mínima de informação que eu tenho, eu quero determinar o número de faces, o número de vértices e o número de arestas. Né? Veja uma coisa, a única coisa que eu preciso saber, eu preciso de 2 informações. Quantas faces ele tem? Ora, se é um octaedro, ele tem 8 faces. Outra informação que eu preciso saber, qual é a figura geométrica dessa face? Lembre-se que o octaedro, a face dele é um triângulo. Essas 2 informações são suficientes. Então, se eu conseguir lembrar que o octaedro tem 8 faces, 8 faces, e as faces são um triângulo, a partir daí eu consigo determinar o número de vértices e o número de arestas, sem precisar desenhar e sem precisar enxergar esse desenho. Como? Primeiro, a gente sabe que se eu pegar o total de lados por face, multiplicar pelo total de faces, eu não vou ter o total de arestas, eu vou ter o dobro do total de arestas, porque cada aresta está sendo somada 2 vezes. Então eu vou ter isso igual a 2A. Né? Então, primeira situação, quantos lados eu tenho por face? Eu tenho 3 lados. Né? A face do octaedro é um triângulo. Então eu tenho 3 vezes. Quantas faces tem o octaedro?
8 faces. 3 vezes 8 igual a 2A. Ou seja, 24 é igual a 2A. E aí, o total de arestas vai ser 24 divididos por 2. Então, eu vou ter 12 arestas. Né? Então, agora, eu já descobri a quantidade de arestas. E como é que eu faço para descobrir a quantidade de vértices? Né? Eu faço F mais V é igual a A mais 2. Né? Ou seja, eu tenho 8 faces mais uma quantidade de vértices que eu não conheço é igual a 12 mais 2. Então, 8 mais V igual a 14. O 8 passa subtraindo. 14 menos 8 vai dar 6. Então, eu tenho 6 vértices. E realmente, olha aqui, octaedro, 8 faces, 6 vértices e 12 arestas. Né? Vamos fazer a mesma coisa agora para o icosaedro? Então, presta atenção lá. Eu vou apagar aqui e nós vamos fazer a mesma coisa para o icosaedro. Então, o que eu preciso saber para determinar o resto? A única coisa que eu preciso saber é quantas faces tem o poliedro. Então, quando eu falo em icosaedro, eu estou falando em 20 faces. Então, eu sei que o icosaedro ele tem 20 faces. Qual é a única outra informação que eu preciso saber? Como que é esta face? Então, esta face do icosaedro é um triângulo. Né? Lembre que o tetraedro, o octaedro e o icosaedro são triângulos na face. Aí, o hexaedro, o cubo, é um quadrado e o dodecaedro é um pentágono. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Primeiro, eu sei que se eu pegar a quantidade de lados por face, multiplicar pela quantidade de faces, eu vou ter o dobro da quantidade de arestas. Então, isso é igual a 2A. Né? Por que é o dobro? Porque nós contamos a mesma aresta 2 vezes. Ela está em 2 lados simultaneamente, em 2 faces simultaneamente. Então, esse meu N vale 3, porque a face é um triângulo. O total de faces vale 20, porque é um icosaedro. Tudo isso igual a 2A. Então, eu teria lá 60 igual a 2A. Então, na verdade, eu vou ter 60 divididos por 2, que dá 30. Então, o icosaedro ele tem 30 arestas. E agora, como é que eu faço para descobrir a quantidade de vértices? Aí eu uso a relação de Euler, né, ou de Euler. Como é que fica? F mais V é igual a A mais 2. Né? Aí eu tenho um total de faces valendo 20, mais V é igual a 30 mais 2. Então, 20 mais V igual a 32. O total de vértices vai ser 32 menos 20. Então, eu tenho lá 12 vértices. Então, fechamos aqui com 12. E realmente, olha aqui o icosaedro, 20 faces, 12 vértices e 30 arestas. Né? O que é interessante, então, a única informação que eu preciso saber de um poliedro de Platão é a quantidade de faces que ele tem e a figura geométrica da face. Lembrando que a quantidade de faces está relacionada ao nome, tetraedro 4, hexaedro 6, octaedro 8, dodecaedro 12 e icosaedro 20. Né? Outra coisa que eu tenho que também lembrar, tanto o tetraedro
como o octaedro, como o icosaedro, as faces são triangulares, né? Quem não tem face triangular? O cubo, o hexaedro, a face é um quadrado, e o dodecaedro, que a face é um pentágono. Beleza? Viu como é fácil? Viu como é interessante? Como eu consigo associar as relações de Euler à questão do cálculo de faces, vértices e arestas? Então é isso, meu querido. Estude bastante essa parte que é muito importante e até um próximo encontro onde a gente retorna falando sobre isso. Um grande abraço para você.